literalmente sentarmos à mesa com o Senhor, eu não quero que vocês tenham trabalho nenhum de providenciar nada. Quero que nesse dia vocês venham lindas, maravilhosas, impecáveis para sentar à mesa com o Senhor. Será um ato profético que nós faremos. E a única coisa que eu vou pedir para vocês é uma contribuição de R$20. Ah, pastora, mas eu não posso contribuir com R$20. Contribua com 15. Não pode com 15? Contribua com 10, mas você não pode faltar. Porque nós vamos, no reino dos céus, declarar que nós reconhecemos no nosso lugar de filha em Deus, para que nossa jornada ela possa ir aprofundando cada vez mais no Senhor. E no mês de setembro nós teremos 3 encontros online e um presencial. No mês de setembro, dia 1º, dia 15 e dia 29, o nosso presencial será no dia 19 de setembro. Então, já marca aí na agenda de vocês. Não se preocupem, mulheres. Passaremos a agenda direitinho, o calendário direitinho. Vocês estão vendo que a gente está marcando, divulgando com bastante antecedência para que você possa para que você possa participar, para que você possa se programar e participar, para que nós possamos continuar essa jornada juntos. Mas você aproveita e coloca aí na sua agenda que no mês de setembro é o mês de aniversário da igreja. Então, nós teremos todo final de semana uma programação diferenciada para celebrarmos e adorarmos ao nome do Senhor. Amém? Agora, nesse mês de agosto, nós suspendemos, vou trazer a memória a vocês, tá? Suspendemos a programação que nós teríamos a festa, nós transformamos a festa em cantinas temáticas. Então, hoje começou a nossa primeira cantina temática, hoje o pastor já até anunciou, é o Yakisoba lá atrás. No domingo que vem, teremos mais novidades para a cantina, que será anunciado durante essa semana. Então, o lanche que vocês fariam lá fora, façam aqui dentro. Ah, pastora, posso levar? Pode, deve. Nós sempre faremos para consumo no local e também para vocês poderem levar para casa, compartilhar com quem está esperando com vocês lá, mas abençoa. O pagamento pode ser por Pix, por cartão de crédito, cartão de débito, em espécie. Será completamente, totalmente revertido para pagar a segunda parte do aluguel. A primeira parte, glória a Deus. Você pode dar uma glória a Deus ao nome do Senhor? Nós conseguimos pagar a primeira parte para a glória do nome do Senhor e, em nome de Jesus, pagaremos também a segunda parcela desse mês de agosto. E, queridos, dia 5 de setembro, primeiro sábado de todos os meses, nós estaremos aqui, reunidos como igreja, para a nossa consagração e para a entrega do nosso jejum. Vamos consagrar o nosso mês, consagrar a nossa casa, consagrar a nossa vida, os nossos filhos, a nossa família, o nosso trabalho. Vamos consagrar a nossa igreja local, vamos consagrar os líderes de ministérios, para que nós possamos sempre estar no centro da vontade do Senhor, para que tudo possa ir bem, para que nós possamos prosperar, porque quando o Senhor começa conosco e termina conosco, tudo nos vai bem. Amém? Amém, irmãos? Eu quero, antes da gente fazer o período da palavra, só orar pelos irmãos. Eu quero pedir perdão à igreja. Sabe, irmãos? Deixa eu te falar algo muito, muito importante. É que eu estou falando com você, eu estou procurando aqui onde está. Vou lembrar, achei aqui. Irmãos, pastor também sangra. Pastor não é perfeito. E eu quero pedir perdão a Daniele, pedir perdão a Márcia, porque elas fizeram aniversário. E eu não orei. Tomei um carinho santo da esposa,
Sabe como é que é? Você, depois de um tempo de casada, a tua esposa, ela faz um carinho santo. Segundo o Magno, Segundo o Magno, tira o sapato, mas eu falo em amor, sabe, irmãos? O pastor não é perfeito. Se você busca um pastor perfeito, você está na igreja errada. Só na glória que vai ter perfeito. Igreja perfeita é só na glória. Mas eu quero pedir perdão à igreja, quero chamar aqui a Daniele. Pastor, não precisava. Chamar aqui a Márcia, nós vamos orar por elas. Mulheres de Deus, né? Daniele Diaconisa, que Deus tem abençoado aí. Eu quero aproveitar também e chamar o Josivaldo. Gente, eu ouvi alguém balançar a cabeça assim. O Josivaldo, né, irmãos? Porque é Josivaldo. Ele faz 15 anos, dia 19. A Márcia fez dia 5, né? A Dani fez dia 7. Josivaldo faz dia 19. Eu faço dia 28, irmão. Dia 28 eu faço aniversário de ministério. A gente toma muito no lombo, mas a gente está indo. Então, queridos, eu quero convidar você para celebrar junto com a Daniele, junto com a Márcia, junto com o Josivaldo, porque não é só uma data no calendário de vocês, né? Quantas cicatrizes vocês têm aqui dentro, do lado de fora também, quantas lutas, quantos problemas, às vezes são vários BOs no mesmo dia, família, trabalho, relacionamentos, mas Deus mantém vocês de pé. Então, eu sou grato a Deus pela oportunidade que Deus me deu para estar servindo a Ele com vocês. Então, muito obrigado, quero celebrar vocês. Eu gostaria muito que a igreja estendesse a mão para cá, né? Chega mais para cá, gente, eu sou carente de afeto. Isso, justo. Vamos, estenda a sua mão. Se você quiser abençoá-los após o término do culto, você pode chamar algum deles para jantar, comer um yakisoba, né? E se quiser fora yakisoba, vamos todo mundo tomar um sorvete? Pode me chamar que eu vou, um açaí com granola e paçoca, né? Glória a Deus, né, minha sogra? Deus é bom. Mas estenda a sua mão para cá. Deus, eu te agradeço pela vida da Márcia. Muito obrigado, ó Pai, pela vida da Márcia, do Josivaldo, pela vida da Dani. O que eles carregam é algo precioso. O que o Senhor confiou na mão deles, que a tua poderosa mão possa a cada dia renovar a esperança, renovar a fé, renovar a força, renovar o ânimo, porque as lutas travadas são grandes. E a tua palavra diz que as lutas é contra principados e potestades. Guarda a mente dos seus filhos, guarda os corações, o casamento da Dani, o casamento do Josivaldo, a vida e a família da Márcia, Senhor, que sob as mãos dos seus filhos o Senhor possa derramar algo novo, um tempo de renovo de autoridade, renovo de unção, renovo de sabedoria. Ó Pai, que todos os parentes e familiares e amigos saibam que o Deus deles é Deus. Nós abençoamos e que o teu trono, o teu cetro de justiça esteja estendido para que o mês de agosto ainda não terminou. Ainda nesse mês o Senhor possa trazer à existência aquilo que o Senhor profetizou, aquela promessa que eles estão aguardando. Ó Pai, traga a existência, ouça a nossa súplica e nós os abençoamos no nome de Jesus. Amém. E amém. Se você se alegra, dê um forte aplauso no nome do Senhor. Aleluia. Os homens estavam aqui na sexta-feira, não pude vir, né? Mas graças a Deus os homens, isso que a gente vê, a importância do entendimento. Não é pastor que leva a igreja não, irmão. Quem leva a igreja é Cristo. Então, já fiquei sabendo que foi uma bênção na sexta-feira aqui. Os brabos, nós vamos orar pelas suas finanças, chamar aqui o diácono Manuel, e antes dele orar, eu quero deixar uma palavra de gratidão. Irmãos, muito obrigado pelo carinho dos irmãos.
E o carinho dos irmãos não é para com o pastor Tadeu, não é para com a pastora Liliane, é para com aquilo que Jesus colocou na mão dessa igreja para fazer. A pastora não falou, e foi segunda-feira que nós pagamos, né? Segunda-feira tivemos que pagar R$6.000. Só nós. Lembra da moto de ontem? Jonathan já ficou sabendo, rapaz. E aí, irmãos, na segunda-feira, da tarde, do meado da tarde, eu mandei mensagem para alguns irmãos, porque faltava um valor. E se nós não pagássemos, né, vem multa. Tudo que os irmãos sabem de aluguel, e para a glorificação do nome do Senhor, 18h46 foi pago o aluguel da igreja. Eu quero agradecer o carinho, a dedicação, o comprometimento, porque quando vocês dizimam, quando vocês ofertam, fala mais do Deus a quem você serve do que da igreja onde você serve. Então, quando você tem esse entendimento, você precisa entender que aquilo que Deus coloca no seu... Pode vir aqui, Manel. A quantia que Deus coloca na sua conta, você está promovendo o reino de Deus. Você sabia disso? Deixa eu te contar algo. Você não sabe também? Pode chegar mais perto, seu carente de afeto. Só um pouquinho, tá bom, aleluia. Irmãos, ontem nós tivemos o café e tivemos alguns irmãos que foi um café só para dizer obrigado para os visitantes. E uma irmã, ela falou: pastor, eu fiquei tanto tempo quando começou a obra aqui pedindo que viesse uma igreja para cá. Foi assim, né, amor? E eu abaixei a cabeça. Quando eu abaixei a cabeça, eu não falei nada. Aí, quando acabou, a irmã veio me procurar e falou assim: pastor, vi que o senhor abaixou a cabeça ali. Ela veio me entregar aquilo que Deus havia falado com ela. Mas eu abaixei a cabeça porque eu falei: Deus, obrigado. Porque nós conhecemos, essa semana nós tivemos uma reunião com um pastor, e esse pastor nos apresentou um outro pastor, e o outro pastor falou assim: eu moro na Taquara. Foi? Paz, eu moro próximo da Praça Jauru. Onde é que é a igreja? Eu falei: onde é? Não, é aquele prédio que estava... Eu falo com a minha esposa, ali tem que ser uma igreja. Eu falei: ô Jesus, glória a Deus. Isso foi quinta, né? Quinta-feira. Onde é que eu quero chegar? Entenda, o seu dízimo, a sua oferta, está promovendo uma promessa que foi já liberada nos céus, que aqui seria uma igreja. Então eu quero chamar a atenção para que você entenda que essa não é a igreja do pede-pede. E se tem igreja que faz isso, está tudo bem, porque você talvez não tenha um entendimento da dificuldade que é administrar uma igreja. Mas deixa eu te falar algo: o seu dízimo promove o céu na Avenida dos Mananciais 559. Então, quando você pensar assim: poxa, eu vou dizimar, não vou dizimar, entenda, quando você dizima, você está promovendo o céu e vidas estão sendo abençoadas. Amém? Por isso que é um princípio. Eu gostaria que, sentado mesmo, você colocasse diante de Deus as suas finanças. Na sua frente tem envelope aí, né? Tem envelope, se você puder ofertar. Se você não puder ofertar por envelope, está aqui, ó. A chave Pix da igreja, que você que está aí online, é o nosso CNPJ. 10 193 915 0002, dígito 03. Deixa eu repetir para quem está aqui presente, quem está conectado aí, receber e guardar. 10 193 915 0002, dígito 03. Amém? Vamos orar? Amém? Senhor amado, graças nós te damos por mais esta oportunidade de estarmos na tua casa, reunidos, Senhor, com a tua igreja, Senhor. E diante da tua igreja nós colocamos, Senhor, a bolsa apostólica da sua casa, Senhor. Oh, Jesus, a tua palavra em Malaquias diz que trazei os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na casa do Senhor. E esse mantimento, querido, são todas essas coisas, todas as contas, para que haja provisão, para que nós venhamos a pagar, Senhor,
todas as despesas que temos com a tua igreja, com esse ponto aqui, Senhor, pelo poder que é no nome de Jesus. E, queridos, façam prova do Senhor, que Ele abrirá as comportas do céu e derramará bênção sem medida, Senhor, sobre cada uma das vidas aqui nesta noite e de todos aqueles que estão dizimando, Senhor. Oh, Jesus, aqueles que não estão ainda por falta de provisão, colocamos diante de Ti e pedimos, Senhor, abra as portas da oportunidade, Pai. Abra as portas onde não existe caminho, Senhor, para que eles possam entrar e que possam estar dizimando na Tua casa. Pelo poder que é no nome de Jesus, nós cremos na Tua palavra, nós cremos nas Tuas promessas. Por isso que nós estamos aqui nesta noite, sendo grato a Ti, Senhor. Muito obrigado, em o nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Irmão, quero convidar você, fique de pé, abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 8, Evangelho de João, capítulo 8. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Ninguém falou misericórdia, mas eu estou vendo gente procurando aí, ó, procurando. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 8, eu estou usando a Nova Versão Transformadora, e eu gostaria muito que você acompanhasse conosco essa passagem. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus voltou ao Monte das Oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Logo se reuniu uma multidão e ele sentou e ensinou. Então os mestres da lei e os fariseus lhes trouxeram uma mulher. Repita comigo, uma mulher. E de que foi pega em adultério e a colocaram diante da multidão. Mestre, essa mulher foi pega no ato de adultério. Disseram eles a Jesus: a lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Procuravam apanhá-lo numa armadilha ao fazê-lo dizer algo que pudesse usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse: aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Repita, mais velhos. Até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Então Jesus levantou de novo e disse à mulher: onde estão os teus acusadores? Nenhum deles a condenou? Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus lhe disse: eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Senhor, fala conosco nessa noite, clareza de entendimento. Quem faz a obra é o teu Espírito. A tua palavra foi lida, começa a visitar, a alcançar, a se revelar a cada coração aqui agora. Eu suplico pela tua ajuda, pela tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos, tome seu assento. Irmãos, nós precisamos entender esse cenário. Eu creio que em algum momento da sua trajetória você já ouviu essa palavra, amém ou não amém? Tanto que gerou diversos louvores, né? Tem um louvor que estourou aí para a glorificação do nome do Senhor. Quem é esse que fala sobre isso? Mas eu gostaria que você entendesse o cenário. Jesus, ele estava reunido. E Jesus, ele estava reunido, então levaram para ele aquela mulher. Levaram para ele aquela mulher. Todo mundo concorda comigo? Sim ou não? Aquela mulher adúltera, sim ou não? Mas me ajuda, vira para o seu irmão, olha para ele e fala assim: levaram a mulher, mas cadê o homem? Eu preciso que você entenda que havia uma lei, a lei de Moisés, sabe, irmãos? E nessa lei dizia sobre o adultério. E eles se preocuparam em levar a mulher, mas não levaram o homem.
E aí, o que isso gera para a gente hoje? O entendimento de que a graça que nos encontra, ela, no pecado, ela não nos deixa no pecado. E estamos vivendo o período da graça. Quando você olha para as semanas proféticas de Daniel, as 70 semanas, você vai ver que nós estamos no período da graça. E hoje se fala muito da graça. Eu faço isso porque eu estou vivendo o período da graça. Eu posso isso porque eu estou vivendo o período da graça. Abaixa um pouquinho, filho, por favor. Daqui a pouco eu falo, Miguel, ainda não. Então, irmãos, começa aquele período aonde tem a graça e tem a hipergraça. Eu não vou falar de doutrina, não vou falar de visão de igreja nenhuma, não é sobre isso, mas eu quero que você entenda que fala-se muito da graça. Alguém já ouviu falar sobre isso? Agora é época da graça. Você pode tomar cerveja porque pode beber álcool, porque eu posso me embebedar porque eu estou vivendo a época da graça. Eu posso falar palavrão porque eu estou vivendo a época da graça. Deus sabe como é o meu coração. Acho que você já deve ter ouvido isso em algum momento da sua vida. Deus me conhece. Deus sabe quem eu sou. Eu guardo vingança no meu coração. Eu guardo ódio no meu coração. Não, pastor, que é isso? Guardo. Quantas vezes a gente olha assim, Senhor, pesa a tua mão. Está guardando aqui no teu coração, meu irmão. E aí você começa a transitar, a viver um evangelho que não é o verdadeiro. O evangelho verdadeiro nos mostra que graça é o favor não merecido. Amém ou não? Graça é o favor não merecido. E eu vou falar para você, nós não merecemos o que temos. Nós não merecemos o que somos. Pastora, bispo, apóstolo, reverendo, diácono, presbítero, evangelista, ministro, professor. Nós não merecemos, mas por que Deus nos permite desfrutar isso? É graça. Mas essa graça, em momento algum, nos habilita a ter uma vida de pecado. E eu preciso que você entenda. Eu estou falando que é bíblico. Eu não estou falando o que estão dizendo, estou falando que é bíblico. Jesus, quando recebeu aquela situação, aquela mulher chegou de um banho tomado até ele. Aquela mulher chegou com um cabelo bonito, como da irmã. Glória a Deus. É tu mesmo, Érica. Tá chique, daqui eu tô vendo, né? Deus te abençoe, Tiago. Continue investindo na sua esposa mesmo, filho. Tu acha que ela chegou assim, com uma roupa legal, estilosa como a da Regina, a da Monique? Você acha que ela chegou bem sorridente como a Esther, como o Vida? Aquela mulher, ela chegou e foi posta numa armadilha. Apresentou o seu pecado, apresentou a sua vergonha. E eu deparo com Deus. Cristo, Filho de Deus vivo, o Verbo encarnado, o Verbo que se fez carne. Ele olha para aquela mulher, vê aquela situação e o posicionamento dele qual é? Ele abaixa e começa a escrever algo no chão. A Bíblia não vai dizer o que Cristo estava escrevendo. Vários teólogos especulam, mas ninguém consegue definir ainda o que Cristo estava escrevendo. Mas ele estava escrevendo alguma coisa. Talvez na eternidade ele vá nos revelar o que ele estava escrevendo. Mas quando ele levanta a cabeça, ele olha para aquela mulher. Simplesmente, a graça alcançou aquela mulher. Deixa eu falar algo para você. Você não está aqui por obra do acaso. Você não aceitou a Cristo por obra do acaso. Cristo não lhe confiou algo pelos seus dons e talentos. Tudo aquilo que nós temos e recebemos é graça de Deus.
Graça é favor o quê? Não merecido. Sabe, irmãos, quando eu olho para o início de tudo, Deus, ele não criou Adão para o Éden. Deus criou o Éden para Adão. E aí tudo era perfeito. Até o nível de relacionamento, aonde Deus, a Bíblia vai dizer que Deus, ele vinha e se relacionava, procurava Adão. Entenda o que eu vou falar para você. Deus procurava Adão. Sabe o que significa isso? Quem é casado vai entender, quem não é casado fica aí no propósito. No tempo certo você vai entender. Mas quando um cônjuge não procura o outro, é alguma coisa estranha. Não está me procurando? Quando um amigo não procura o outro, quando o pai não procura o filho não procura o pai, tem alguma coisa estranha. Sim ou não? E Deus, ele descia à procura de Adão. Olha como era intenso o nível de relacionamento. E aí eu vejo que, devido a eles terem dado ouvido à voz da serpente, o pecado entrou e aquele relacionamento foi quebrado. Só que aí Cristo vem para restaurar esse relacionamento, religar esse relacionamento e para rasgar o véu de cima a baixo. E aí Cristo está ali e se depara com uma pecadora. Todos nós somos falhos, sim ou não, irmão? O melhor homem é falho, a melhor mulher é falha. A melhor igreja tem suas falhas. O melhor pastor tem suas falhas. Mas mesmo assim, Deus alcançou. Deixa eu falar algo para você. Você foi alcançado por Deus. Você não foi alcançado por qualquer um. Você foi alcançado por Deus. Você vai sentar à mesa hoje, agradecer a Deus porque Ele te alcançou. Eu quero te perguntar, você lembra aonde Deus te alcançou? Você lembra como você estava quando Deus te alcançou? Aquela mulher estava vivendo um tempo de vergonha. Talvez você foi alcançado por Deus num tempo de dúvida, de medo, num tempo de ausência, num tempo de perda, num tempo onde você não queria nada. Mas Jesus te alcançou. Eu gostaria muito que você olhasse para o teu irmão e desse um sorriso para ele. Talvez a sua conta esteja mais negativa do que você queria, mas você precisa lembrar que Cristo Jesus te alcançou. O que faz você estar aqui hoje foi a graça que te alcançou. O que faz você dizer Ebenezer é que a graça do Senhor te alcançou. O que faz você botar a mão no peito e dizer eu e a minha casa servimos ao Senhor é porque a graça do Senhor te alcançou. Sabe por que você permanece de pé? Não é porque você é uma pessoa organizada, ou porque tem as suas planilhas de pagamento, ou porque você é uma pessoa meticulosa, não, é porque a graça de Deus te alcançou. Naquele exato momento, aquela mulher, ela foi levada com uma armadilha para ser apedrejada até a morte. Quantos lembram de Estevão aqui, queridos? Quantos lembram de Estevão? Estevão foi o primeiro diácono. Um dos diáconos, foi apedrejado. Estevão estava servindo a Deus, sim ou não? Deus poderia ter intervido, sim ou não? Mas Deus não interviu. E Estevão foi apedrejado e morreu. Jesus poderia ter intervido a favor daquela mulher e descido a lenha, como foi dito hoje na escola da palavra. Ele poderia chamar milhares de anjos. Ele poderia dar uma só palavra, ele poderia acabar com todo mundo ali, poderia, mas ele não fez. Ele lançou uma palavra de conscientização com uma clareza que alcançou não só essa mulher, mas nos alcança até hoje. E a palavra foi: quem
nunca pecou, que atire a primeira pedra. Sabe o que eu vejo um Deus aqui? Sabe como é que eu vejo Deus aqui? Dizendo, olha, não importa se você é corrupto, se você fez, se você pintou 7, não importa. O que importa é quem você era até aqui. A partir daqui, se você entender o que a graça faz na tua vida, você tem um novo momento. E eu te provo isso biblicamente. Jesus, ele chega para aquela mulher e pergunta assim, e aí, aonde estão aqueles que te acusaram? E a resposta dela qual foi? Sumiram. Só que o mais interessante, e eu pedi para você repetir, foi que quem começou a puxar o bonde, indo embora, foram os mais o quê? Os mais novos. Foram os mais o quê? Mais velhos. Pastor, o senhor está falando o quê? Que velho erra? Não, irmão, não é isso não. Eu estou falando que aqui a gente tem uma grande lição, que os mais velhos, cronologicamente, aponta quanto maior a idade, maior a experiência. Então, se eu vejo um homem ou uma mulher que tem uma idade bem elevada, aonde para mim pode gerar um tempo de instrução, de ensino, tomando uma posição, eu olho para aquela posição e me inspiro. Faz sentido para você isso? Então, quem começou a sair foram os mais velhos. E aquela atitude deles gerou um entendimento de que, peraí, se o mais velho entendeu que ele tem pecado, que dirá eu que sou novinho, garoto novo, sangue novo, estou cheirando a leite, acabei de entrar no ônibus, já quero sentar na janela, então eu também preciso recalcular a rota da minha vida. E aí Jesus, ele chega, irmãos, e eu rascunhei algumas coisas que eu quero passar para você. Ele olha para aquela mulher, repita comigo, exposta. Não, repita com fé, exposta, humilhada, cercada por pessoas. Agora olha para o teu irmão e fala, só que essas pessoas já tinham decidido o futuro dela. Lá no teu trabalho, as pessoas já decidiram o teu futuro. Talvez tenha parentes que já decidiram o teu futuro. Talvez você, pai, você, mãe, já decidiu o futuro dos seus filhos. Quando dizemos assim, isso aí não tem mais jeito, você está liberando uma palavra de maldição. Essa daí, não vai dar em nada, vai ser igual a mãe. Que isso? Não te reconheço como filho, não te reconheço como filho. Que isso? Quando você libera essas palavras, você já está decretando uma sentença de condenação na vida de alguém. Aqueles homens já tinham decretado a sentença. Sabe como é que eu te provo isso? Eles não chegaram para Cristo dizendo assim, Senhor, o que eu vou fazer? O que a gente faz? Eles chegaram dizendo, a lei de Moisés manda apedrejar. E você, o que diz? E é nessa hora que a graça nos constrange. Porque a graça, meu irmão, ela nos livra do pecado e não nos permite permanecer no pecado. Essa mulher foi rejeitada pela sociedade, mas ela foi acolhida por Jesus. Faz sentido para você isso? Em algum momento você já foi rejeitado, eu já fui rejeitado, com uma palavra, com uma crítica, seja pela sua condição bancária, seja pela sua experiência de vida, ou pela sua tenra idade, ou talvez pela sua grande idade, ou talvez pelo seu biotipo. Sabe, irmãos, a criança quando está lá, isso acontece muito com os mais novos hoje, esse tempo chama de bullying, né? Você está ali, antigamente, na hora de escolher a pessoa para jogar o futebol, a pessoa não era escolhida pelo aquilo que ela poderia produzir, mas ela era escolhida pelos seus atributos. E tá de óculos, bico, 4 olhos. É só da minha época alguém ouviu isso também? Só eu, né, irmão? Ninguém nunca ouviu, né? Mas Deus está vendo, irmão. Bico, 4 olhos.
É gordinho, não dá nem pro gol, não vai, não aguenta correr. Irmãos, hoje é bullying, mas isso sempre houve. Isso daí, já a pessoa não te conhece e já libera uma sentença. E isso acaba minando a sua autoestima. Quem está entendendo, diga amém. Além de minar a sua autoestima, vai tirando, roubando a sua perspectiva de uma melhora. Só que aí Cristo vem e fala assim: você está exposta. Já decretaram a tua sentença de morte. Mas deixa eu te dar uma boa notícia. Aonde estão aqueles que te acusaram? Eu não te condeno. Vai e não peques mais. Irmãos, entenda, Jesus ele não estava dizendo: o seu pecado não vale nada. Jesus em nenhum momento falou assim: olha, eu entendo quem é você, eu te conheço, vai, segue em frente. O tempo vai melhorar as coisas. Jesus não disse isso, não. Jesus ele não estava dizendo assim: ai, tadinho dela, veio de uma vida tão sofrida. Jesus não procurou desculpa. Jesus ele falou o seguinte para ela: ei, aonde estão aqueles que te expuseram? Aonde estão aqueles que te colocaram num tempo de vergonha? Aonde estão aqueles que te acusaram? Aonde estão aqueles que olharam para você com acusação, com condenação e não com olhar de perdão? E ela disse que já não estava mais ali. E Jesus lhe apresentou: deixa eu te apresentar a graça. A graça não pede perfeição. A graça só pede renúncia. Vai e não peques mais. Só que essa mulher sou eu e você, queridos. Você lembra de onde você saiu? Lembra do que tinha na sua geladeira? Das músicas que você ouvia há um tempo atrás? Lembra das palavras que saíram da sua boca? Só que aí não tiveram homens para te apresentar, para falar, pedirem a sua morte. Teve o diabo, os seus anjos. E aí Deus falou: eu amo esse mundo de uma forma absurda. Não preciso da humanidade, mas eu sou apaixonado pela humanidade. Eu vou mandar o meu filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha uma vida digna, tenha uma vida eterna. E simplesmente Jesus, ele quando chega, ele podia falar assim: eu sou Jesus, eu sou filho de Deus, mas ele não faz isso, ele apresenta a graça. A graça, meu irmão, é Cristo, é Deus, é o favor não merecido. O que aquela mulher fez para merecer o perdão? Alguém me diga aí. Ela fez alguma coisa? Sim ou não? E o que você fez para ter a família que Deus te deu? O que você fez para ter os filhos que Deus te deu? O que eu fiz para ter a família que Deus me deu? Nós não fizemos nada, mas a graça nos alcançou e eu preciso celebrar essa graça. Eu preciso parar de olhar para mim e olhar para aquele que me deu o que eu não tinha nada. Eu preciso parar de olhar para as minhas necessidades e ser grato porque a graça me alcançou. Eu preciso parar de dizer: do meu jeito é assim, eu vou adorar a Deus do meu jeito. Não, para com isso. Você não pode adorar a Deus do seu jeito. Deus já tem um tipo de culto que ele aceita. E Paulo vai falar sobre o culto que? Racional. A palavra de Deus vai dizer: sujeitai-vos o quem? Alguém completa aí, irmão. Você sabe Bíblia? Sujeitai-vos. Se eu não me sujeito a Deus, eu não valorizo a graça que Ele me deu. Pastor, mas eu não valorizo a graça? Não, sabe por quê, meu irmão? A graça tem um nome, a graça derramou um sangue,
A graça foi até o inferno. A graça riscou o teu nome do livro da morte. A graça escreveu o teu nome no livro da vida, para que você não viva uma vida de promiscuidade, mas que você viva uma vida digna de um filho de Deus. A graça que alcança, ela liberta, ela perdoa, ela restaura, mas ela não permite que a gente permaneça no pecado. Quem está entendendo, diga amém aí. Eu gostaria que você lembrasse um pouco. Você lembra quem você era antes de aceitar Cristo, irmão? Eu vou falar um pouquinho do meu pai aqui, que poucos conhecem. Meu pai ainda está vivo, graças a Deus. O meu pai, ele era um homem muito duro. Sempre foi. E ele andava com uma pochete. Eu até pensei em comprar uma pochete recentemente. Dar uma para o Jonathan, Thiago Machado também, uma pochetezinha. Meu sogro ficou de olho. Também, Caio. E fica rindo que vai para tu também. E meu pai usava uma pochete dentro do carro. Meu pai, ele tinha um pedaço de ferro. Então, certa feita, eu não esqueço, a gente estava vindo da Zona Norte e um carro bateu na lateral que eu estava. Minha cabeça voou, bateu no vidro, Patrícia foi para um lado, para o outro. Nós tínhamos uma Caravan 79. Carro bom, Caravan, Opala, carro muito bom. Quem gosta de carro aí está entendendo. E a minha mãe estava na frente com ele, e a minha mãe, meu Deus, tá tudo bem, Tadeu, Patrícia. Eu lembro claramente que a primeira coisa que meu pai fez foi abrir a porta e pegar a barra de ferro e ir para cima do carro. Aí você fala assim, homem duro, né, irmão? Meu pai, ele era pagodeiro raiz e os filhos seguem, né, a direção do pai. A família toda mangueirense. Pastor, eu sou salgueiro. Vou orar pela tua vida, irmão. Vou orar por você, né? Por favor, irmão. Então, a minha irmã, o sonho dela era ser porta-bandeira. Quando a Patrícia vier aqui na igreja, pode falar com ela. Irmãos, a minha irmã sambava, misericórdia, Jesus Cristo, Senhor, muito obrigado. A minha família, se não fosse Jesus hoje, eu acho que Deus não teria me dado uma família. Estou falando sério, irmãos. Eu estudei numa escola, tive amizade, nada interessante. E a primeira vez que eu botei uma cerveja na boca, eu cuspi, porque achei amargo. E hoje eu olho para o meu filho. Eu brigo com ele, mas eu olho para ele, eu olho para o Miguel, eu olho para o João Pedro, eu olho para a Ana Luísa. Quando eu estava montando essa pregação, eu falei, Senhor, muito obrigado. Que se a graça não tivesse me alcançado, talvez hoje eu estaria com um pedaço de ferro no carro também. Se a graça não tivesse alcançado, talvez eu teria o mesmo fim que alguns amigos meus na época de escola, eu estudei em colégio estadual, também tiveram. Mas, pastor, então o senhor é melhor que os outros? Não, não sou melhor, é porque a graça me alcançou e eu entendi que não basta a graça me alcançar, eu preciso reconhecer que a graça é um favor não merecido. O sangue da cruz vertido, aquele sangue derramado, é a graça que foi por mim e por você. Após essa pregação, quando você chegar em casa, você olha para os seus filhos, não lembra das contas atrasadas, não. Não lembra do dinheiro que não tem. Só lembra que a graça te alcançou e te deu uma família. Aquela mulher não teve isso. A Bíblia não vai dizer o que foi que aconteceu com aquela mulher mais na frente, mas a Bíblia vai dizer que Deus olhou para ela e estava falando, minha filha, todo mundo erra. Eu não concordo com o teu erro.
Não compactuo com o teu erro, mas eu quero te tirar do erro e te botar numa nova vida. Aceita a graça. Vai e não peques mais. Sabe, irmãos, esqueça o que o mundo promove. O mundo promove muita coisa, muitas alegrias que não curam feridas da alma. Mas Cristo promove algo que Ele abriu mão da sua glória, porque na eternidade Ele quer que eu e você estejamos do lado dEle. No momento que você for cear daqui a pouco, antes de você pensar em não vir à igreja, antes de você pensar em não ler a Bíblia, em não participar de um estudo, lembra quem você era e lembra de quem morreu por você. Mas pastor, eu faço isso. Desculpa, meu irmão, deixa eu te falar, tudo isso ainda é pouco comparado ao que ele fez. Pastor, Deus só morreu por mim. Não, Jesus não só morreu por você. Ele morreu por você e falou assim, sabe, Josivaldo? Josivaldo, você vai fazer aniversário dia 19, né? Eu vou morrer por você. Mas eu não vou só morrer por você. Eu vou preparar um lugar para que você esteja comigo. Mas sabe, Josivaldo, enquanto eu não vier te buscar para esse lugar, eu não vou te deixar desamparado não, porque eu sou um rei. E um rei tem o seu palácio. Então eu escolho morar em você. Você vai ser o meu palácio. Homem de Deus, mulher de Deus, se olhe no espelho e se valorize, porque você é o palácio de Deus. Ele tinha todos os melhores lugares para morar, para habitar, mas ele escolheu eu e você. Olha para o seu irmão, olha para ele de cima a baixo. Não, mas não olha com aquele olhar de crítica não, tá, Vaso? Por favor, olha com olhar de gratidão. Fala para ele, caramba, tá passando por luta, né? Tá apertando o negócio, né? Mas deixa eu te lembrar algo que o diabo não quer que você lembre. Você é a morada de Cristo. Pastor, por que o diabo não quer que eu lembre disso? Porque se eu me lembrar, as dívidas ficam tão pequenininhas. Se eu me lembrar, as dores, as dúvidas, as incertezas ficam tão pequenininhas. Porque a graça que alcança, vamos lá, vamos repetir todos juntos. A graça que alcança, transforma. Então não vem falar para mim que você vai seguir a Cristo do seu jeito. Porque a graça que alcança transforma. E você não vai ser transformado naquilo que você quer. Você vai ser transformado à imagem e semelhança dele. Mulher, vai. Não peques mais. Porque a graça que alcança transforma. Eu vou transformar a sua vida, mulher. Eu vou riscar o seu nome. Eu não vou esperar 5 anos para você ter crédito na praça, não, mulher. Vai ser agora. Eu estou riscando o seu livro, o seu nome do livro da acusação. Então pega essa palavra nessa noite, meu irmão. A graça que te alcança, te transforma. E eu falo isso com bastante carinho, porque Jesus está voltando. E às vezes nós achamos que a gente está seguindo a Deus da forma certa, porque a gente está vivendo aquilo que a gente quer viver. E desculpa, está tudo errado. Seguir a Deus significa submeter a Ele. Jesus chegou para um jovem e falou assim: ei, garotão, você conhece de Bíblia? Tu é bom, pô. Tu lê pra caramba. Você busca e legal. Faz o seguinte, abandona tudo, pega toda a sua riqueza e dá para os pobres e vem comigo. E o que esse jovem fez? Ele foi ou ficou? Por que ele ficou? Porque ele queria seguir a Cristo do jeito dele. Ele queria seguir a Cristo da forma dele. Ele queria seguir a Cristo da forma que ele achava correta. Mas aí Jesus fala, para me seguir, você tem que deixar alguma coisa. Deixa o passado lá e vem viver uma vida nova. Por isso que ele falou para aquela mulher,
vai, porque ela estaria vivendo uma nova... Já viu aquele crente que às vezes você nem sabe que ele se converteu, enquanto com aquela pessoa, pô, mas tu tá diferente, Não, tô normal, o que houve? Não, tá achando que tô normal. Não, eu me converti. Irmãos, o semblante muda. O semblante muda. O modo de falar muda. Muda ou não muda? Muda ou não muda? Não, irmão. Vamos lá, muda ou não muda? Por que a galera lá chegou e falou para Pedro assim, ó, você é um deles? Porque aquele Pedro que pescava já não existia mais. Porque a graça pegou ele. Quando a graça pega, transforma. Esquece o teu passado, meu irmão. A graça te alcançou. Aceita a transformação, porque tem um lugar nessa mesa para você. E aí eu fecho aqui, eu quero te fazer uma pergunta. Hoje eu falei na Escola da Palavra, né, Márcia? Eu quero fazer a pergunta para você, sabe, Érica? Eu cheguei para minha esposa essa semana e fiz uma pergunta para ela, 10 horas da manhã. E aí, Bianca, ela só foi me responder. Aí deu 9 horas da noite, Regina. Ela não tinha me respondido, Monique. Aí eu fiquei assim, Jesus, 10 horas da manhã, Tiago. E 9 horas da noite ela não respondeu. Foi uma pergunta simples, Céia, muito simples. Que até eu para responder, meu pai. Foi assim. Suponhamos que a responsabilidade da mesa, Monique, é sua. Não é de Cristo, é sua. Suponhamos, vida, que a responsabilidade da mesa não é de Jesus, é sua, Caio. Suponhamos que a responsabilidade da mesa, Dona Vera, Dona Lúcia, Gustavo, não é de Cristo, é de vocês. Sabendo que Judas é um traidor falso. Sabendo que Judas, vendido, que Judas estava caminhando com Cristo, mas não aceitava a visão de Cristo. E você é responsável pela mesa. Judas sentaria na sua mesa para poder ceiar? Aí eu mandei isso para ela 10 horas. E ela ficou como vocês aí. E eu também. 9 horas da noite ela não tinha me respondido. E se a gente parar, for até amanhã, a gente vai ficar sem resposta, né? Mas, irmãos, aí vem a graça. Lembra que eu falei que a graça é a favor do quê? Né, Denise? A favor não merecido. Aí a graça vem, e a graça já sabe aquilo que a gente não sabe. Dona Rosa, a graça já sabe aquilo que a gente não sabe. A graça ouve conversas que nós não ouvimos. A graça vê lugares que nós não vemos. Aí a graça chega e fala assim, amigo, senta aqui. Por quê? O reino de Deus não é movido por conhecimento humano, nem por experiência humana. É a graça. E a graça é para todos. Quem se submete à graça tem lugar na mesa. Quem não se submete à graça. Mas a graça é para todos, até para Judas. Aí Jesus fala, tem lugar para Judas na mesa. Então deixa eu falar algo para você. Não importa de onde você veio, não importa o que você fez, o que você falou, não importa de onde eu vim, o que eu fiz, o que eu falei, a mesa hoje é preparada para mim e para você. Não deixe de ceiar, porque talvez você esteja com dúvida, com algum problema, com algum receio, você esteja travado. Isso é algo que o diabo quer fazer com você. Porque a mesa da Santa Ceia é para você e Jesus fala, vem, mas vem como você está, quebrado, manchado, está exposto, venha. Porque a graça que alcança te transforma. Quero convidar você a ficar de pé nessa noite. Eu espero que você tenha entendido. A graça que te alcança te transforma. E a graça que a gente fala não é a hipergraça. Não é a graça permissiva que você pode fazer acontecer, pintar o 7. Não. A graça que nós falamos é Cristo.
no Evangelho de João, vai falar algo que aconteceu nessa passagem, a fusão da graça com a verdade. Porque João capítulo 1, se eu não me engano, acho que é o verso 14. Não precisa botar não, filho. Se não for isso, eu peço perdão aos irmãos. João vai dizer que Cristo era a graça e a verdade. E João 14:6 vai dizer, 3:16 vai dizer que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então aquela mulher teve um encontro com a graça e com a verdade. Quando a graça e a verdade nos encontram, ela nos transforma. E não transforma de fora para dentro, é de dentro para fora. E a primeira transformação é aqui, irmão. É onde ocorrem as piores batalhas na mente. A Santa Ceia hoje é para que nós possamos lembrar a importância dessa graça. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Se essa palavra foi para você, se essa palavra falou com você. Eu só quero pedir para que você fale com Deus e agradeça. E se em algum momento da sua jornada de caminhada cristã, você teve um pensamento distorcido da graça, Deus sabe, Deus te conhece, mas Ele quer não só te botar, Ele não quer somente que você entenda qual é a graça verdadeira, o que o Evangelho fala, mas Ele quer que você tenha uma vida transformada através dessa graça. E essa graça não é dada por placa de igreja, essa graça não é recebida por dízimo, por aplausos, por elogios, essa graça é dada por intermédio de uma renúncia, você se submeter à boa e vontade de Deus, porque aqueles que o receberam, teve o direito de ser chamado filho de Deus. A mesa é para você, filho. Feche seus olhos aí. Começa a falar com Deus. Começa a falar com teu pai. Há quanto tempo que você não agradece por Ele ter te tirado da onde Ele te tirou? Há quanto tempo que você não agradece por Ele ter te dado as oportunidades que Ele tem te dado? Há quanto tempo que você não para dizer, Deus, eu preciso te ouvir. Eu preciso ouvir o Senhor dando a direção, vai. Não faça mais. Eu preciso, então feche seus olhos, comece a falar com Deus. Você que está aqui, fale com Deus. Você que está aí conectado, abre o teu coração, fale com Deus. Sabe, meus irmãos, é essa graça que vai nos transformar. E enquanto essa graça não transformar as nossas vidas, nós não viveremos o novo de Deus. Para que nós possamos viver o novo de Deus, tem que haver transformação. Transformação de mente, transformação de coração, transformação de atitude. Você acha que tudo aquilo que Deus está colocando na tua mão, que você está desfrutando, é por merecimento, não é graça de Deus na tua vida? Então se submeta a essa graça, se renda a essa graça e comece a viver aquilo que Ele quer que você viva. Aquilo que Ele quer que você faça. Não faça o que você quer, mas faça o que Ele quer. Ele fala para a nossa igreja hoje, nessa noite, aonde estão aqueles que te acusaram? Aonde estão aqueles que não acreditaram em você? Aonde estão aqueles que tramaram contra você? Aonde estão aqueles que estão se levantando contra você? Eles sumiram, eu estou aqui. A graça te alcança. É essa graça que vai fazer a tua família permanecer de pé. É essa graça que está fazendo os teus filhos não terem a maldição que foi liberada sobre a tua família tempos atrás. É essa graça que vai fazer os teus filhos andarem em lugares mais altos que você andou. É a graça que alcança, é a graça que nos transforma. É o favor não merecido. E essa graça pagou um preço por mim e por você. Gostaria de chamar o diácono. Vem, Manel, rapidinho.
Nós vamos distribuir os cálices. Enquanto você estiver pegando o cálice, você só diga: Senhor, tudo que eu faço, tudo que eu já fiz, ainda é pouco. Me ajuda, que eu quero fazer mais para Ti. Eu quero fazer mais para o Teu reino. Eu quero fazer mais. Eu quero honrar o sangue vertido na cruz. Eu quero isso para a minha vida. Comece a falar com o Senhor, fale com Deus. E quando os irmãos estão distribuindo, eu vou pedir para a pastora Liliane fazer uma oração. Enquanto ela estiver orando, meu irmão, é a graça. É a graça que não nos faz sucumbir. Se não fosse a graça, a gente já teria sucumbido há muito tempo. Se não fosse a graça, a gente já teria dado cabo até mesmo da nossa vida. Mas a graça de Deus nos alcançou. A graça de Deus nos alcançou. E essa graça, o que ela começa, ela termina. Tudo isso que a gente está vivendo ainda não é o fim. Porque o que a graça começa, ela termina. Vamos orar em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nós nos colocamos diante de Ti nesse momento, Senhor, porque nós não somos merecedores desse amor. Nos perdoa, Senhor Jesus, pelos momentos em que falhamos contigo, ou que não conseguimos reconhecer a Tua voz, ó Pai. Nos perdoa, Senhor Jesus, pelos momentos em que não estivemos no centro da Tua vontade, ó Pai. Mas, Espírito Santo de Deus, a Tua graça nos alcançou. Nenhuma acusação há para aqueles que estão em Ti, Jesus. Então, nesse momento, Senhor, que a nossa mente venha a ser renovada em Ti, Senhor Jesus, para que possamos compreender, ó Pai, que nesse momento estamos sentando à mesa com o Pai, Pai bondoso, Pai misericordioso, Pai zeloso, aquele Pai que não perde controle de nada, o Pai que cuida dos detalhes. Esse é o nosso Pai. E, Senhor, que hoje os nossos corações venham ser, Senhor, acalentados pelo Teu Espírito, ó Deus. Que as feridas venham ser saradas, Senhor. Que, Espírito Santo de Deus, a nossa mente, o nosso coração venha a ser moldado, transformado, Senhor Jesus, pelo Teu infinito amor. Porque ao sentarmos à mesa, Senhor Jesus, nós estamos permitindo, ó Pai, estamos Te dando a liberdade, Senhor. Estamos declarando quem é que governa as nossas vidas, ó Deus. E nós reconhecemos, Senhor Jesus, a Tua soberania, a Tua grandeza, ó Pai. Reconhecemos, Senhor Jesus, que é em Ti e através de Ti, ó Pai. Que a salvação foi somente o início de todas as coisas, ó Deus. Mas que a nossa jornada, ó Pai, ela permanece contínua, dia após dia, Senhor, até que o Senhor venha, ó Deus. E queremos Te agradecer, Senhor, pelo sacrifício que o Senhor fez na cruz do Calvário por nós. Obrigada a Deus, porque o Senhor nos deu o que tinha de melhor, o Seu único Filho, ó Pai. Obrigada, Senhor Jesus, porque no terceiro dia Ele venceu a morte por nós, Senhor. E hoje nós podemos, ó Pai, nos reunirmos como igreja, como Teus filhos, Senhor, para lembrar este dia, Senhor Jesus. E para anular as mentiras de Satanás sobre qualquer vida aqui neste lugar, ó Pai. Porque independente daquilo que fizemos, Senhor, se reconhecemos e pedimos em arrependimento, ó Pai, o Senhor nos recebe de braços abertos, Senhor. Então, Senhor Jesus, esse momento é um momento de comunhão, é um momento de reencontro,
É um momento, Senhor Jesus, de renúncia, é um momento de reconhecimento, Senhor, é um momento de dependência, é um momento em que os nossos corações estão declarando que precisamos de Ti, ó Pai, e com o coração grato, Senhor Jesus, celebramos, Senhor Jesus, esse memorial. Então, Espírito Santo de Deus, nos assentamos à mesa contigo nesta noite, ó Pai. Em nome de Jesus. Sabe, irmãos, pega o seu cálice aí, você vai sair do seu lugar. Você vai escolher uma pessoa qualquer, aleatória. Eu quero incentivar você a sair da zona de conforto, não ir para o mais próximo, que é quem está do seu lado. Você vai trocar, ou quase não, trocar de cálice com essa pessoa. E você fale para ela, a graça que te alcançou, ela te transforma. A graça que te alcançou, ela te transforma. Sai do seu lugar, troca o seu cálice com alguém, que é um tempo de comunhão. Coloca para mim aí, Miguel, Tito capítulo 2. Verso 11. Agora pega aí, ó. Cuidado para não cair. Pega o seu pão. Tito 2, capítulo 11. Talvez você pergunte assim, pastor. A gente, na nossa conversa da roda de homens, a gente fala muito sobre equilíbrio, né? Josivaldo, a gente não, o Josivaldo estava lá presente, falou duas sextas, Serginho também estava lá, falando sobre ter equilíbrio. E talvez você pergunte, mas pastor, como é que eu vou conseguir equilibrar? Se a graça me transforma, como é que eu vou saber equilibrar o meu dia a dia, a criação dos meus filhos, a conduta, a criação com o meu patrimônio, meu matrimônio, como é que eu vou conciliar, saber equilibrar tudo isso? Vem comigo o que diz a palavra em Tito, capítulo 2, verso 11. Pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Verso 12. Somos instruídos, não é papo de pastor, é bíblico. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Nesse mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e... Irmãos, como é que você vive com sabedoria? A palavra. Como é que você vive com justiça? A palavra. Como é que você vive com devoção? A palavra. Experimenta trazer a palavra para o teu dia. E você vai dizer verdadeiramente, a graça que me alcançou me transformou de dentro para fora. Porque quantos querem que Deus alcance seus familiares? Vou falar para você, a obra de Deus é assim, ó, primeiro em nós, para depois através de nós. Pega isso daí. Primeiro começa em você, para depois nos seus filhos, para depois nos seus netos, para depois nos seus bisnetos. Tito, capítulo 2, verso 2 e 11. Pega o pão, diz a palavra do Senhor. Todos já pegaram pão aí, irmãos? Jesus, me ajuda aqui, Pai. Pois eu lhe transmiti tudo aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: esse é o meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. O que está na sua mão é só um pão sem fermento. É para a gente poder lembrar que o corpo de Cristo sou eu e você. Sangue foi derramado pela sua vida também.
A tua vida importa para Deus. Deixa eu repetir, porque isso é muito forte. A tua vida importa para Deus. Entenda que a graça que nos transforma é o amor de Deus, porque Deus quer que tenhamos uma vida digna de filho de Deus. Então, em comunhão, tomemos todos esse pão, que fala de mim, fala de você, da nossa casa, da nossa parentela, e de todos aqueles que ouvirão e receberão Cristo como Senhor e Salvador. Tomemos todos em nome de Jesus. Pegue o cálice, calmamente, queridos, para não estourar em vocês. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança, confirmada com o meu sangue. Façam isso em memória de mim, sempre que o beberem, porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Você já parou para analisar por que a gente anuncia a morte do Senhor? Porque toda a vida para Deus importa. Então as pessoas precisam saber que Cristo morreu por elas. Cristo morreu pelo ateu, pelo espírita, pelo macumbeiro. Cristo morreu pelas famílias, pelas nações. Então, toda vez que você tomar desse cálice, você vai estar lembrando que a tua família, a tua casa, a sua igreja importa para Deus. Tomemos todos esse cálice em nome de Jesus. Aleluia. Dê um forte aplauso no nome do Senhor, irmãos. Eu já ia pedir misericórdia. Não, mas irmão, o ensaio ficou legal. Respira. Isso. Aí eu vou repetir e você vai forte, amém? Então vamos lá. 1, 2, 3. Dê um forte aplauso no nome do Senhor. Essa é a igreja que a graça alcança e transforma. Que Deus abençoe a sua vida. Que a mão do Senhor esteja sobre a tua vida. Pega na mão de quem vai pagar a tua conta hoje aí. Ai, Senhor, pegaram na mão da minha filha, Pai. Manda provisão, Jesus. Que você tenha uma noite abençoada. Você tenha uma noite abençoada. Hoje começa uma nova semana. Amanhã, quando chegar no trabalho, não reclama do seu trabalho não, irmãos. Só agradeça a Deus. Pastor, só Deus sabe as lutas que eu passo. Agradeça a Deus, porque Deus está te dando força para você passar por essas lutas. Que essas lutas vão passar. Pastor, eu estou desempregado. Agradeça a Deus, que Deus está preparando uma porta, que você vai ter que estar bem fortinho, para poder avançar nessa porta. Mas amanhã, vai ao encontro, porque a graça te transformou para que você possa transformar a outros. Amém? Senhor, despede a tua igreja com a tua paz. Que a poderosa mão do Senhor esteja guardando, esteja alcançando, Senhor Jesus, as nossas vidas. O nome de Jesus, Senhor, nós pedimos misericórdia. Pedimos que o sangue de Cristo possa correr pelas nossas veias, possa correr pela nossa mente, possa bater em nosso coração. Senhor, que tenhamos uma semana alegre, que tenhamos uma semana, Senhor, onde possamos olhar e dizer verdadeiramente: a graça de Deus me alcançou. Nós não somos mais alvos do pecado, nós não somos mais alvos, Senhor, de desgraça. Nós fomos selados com o selo da justiça. Da mesma forma que o Senhor nos trouxe aqui, nos leve em paz. Possamos fazer o trajeto de volta em paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo
o sublime amor de Deus Pai, a comunhão e as doces consolações do Santo de Israel, permaneça sobre a tua vida, sobre a tua família, de agora e para sempre. Só quem crê, só quem aceita, só quem recebe, só quem entende que a graça que te alcança te transforma. Em alta voz, diga! Deus te abençoe, querido. Manel, cadê você, meu sogro? Faz um favor, Jonathan. Fecha aí para mim, por favor. Você vai sair por aqui, irmão. O Cariaque Soba já está rolando lá. Voltou, meu sogro? Aleluia, Jesus. Você voltou?